Olá, meu nome é Mário Grinspan, sou historiador, professor da Universidade Federal Fluminense. E no início dos anos 2000, eu e uma colega, Dulce Pandolfi, nós éramos então professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, fizemos uma pesquisa em algumas favelas da cidade do Rio de Janeiro, buscando entender os efeitos, os impactos, de projetos sociais que vinham sendo desenvolvidos naquela ocasião por organizações não governamentais e pelo próprio poder público naquelas áreas. E uma vez que se tratava, enfim, de favelas, o nosso objeto de pesquisa, acabou sendo incontornável a menção ao tema da violência, né? Quando se falava em violência, era sobretudo da violência física, da violência policial, da violência do tráfico, que se mencionava. É claro que os moradores, e nós fizemos várias entrevistas com moradores, com lideranças comunitárias, e todos eles mencionavam uma série de outras violências, ainda que assim não denominassem, que viviam no dia a dia, como a violência da falta de saneamento básico, a violência da falta de emprego, a violência da fome, a violência de precárias condições de moradia, com violência de precárias condições de saúde também que existiam, né? Mas nós perguntamos também sobre a violência, essa violência que tem a sua face mais evidente, que é a da ação justamente do tráfico, e também da polícia, que agia sempre de uma forma muito truculenta naquelas áreas, embora naquele momento, início dos anos 2000 vale lembrar, houvesse um esforço da parte do governo, do Estado, no sentido de estabelecer algum diálogo entre os batalhões da Polícia Militar e as lideranças locais, as associações de moradores. Enfim, como a gente pode perceber pelo quadro que a situação tem hoje, é que esse projeto acabou não caminhando, não indo adiante. Então nós chegamos a perguntar para alguns dos nossos entrevistados, mais uma vez, entrevistamos várias lideranças comunitárias, sobre o tema dessa violência mais explícita, dessa violência que é mais imediatamente percebida. É claro que, tendo em vista o quadro, enfim, do contexto em que eles viviam, todos eles foram, de alguma forma, um pouco módicos, né, nas referências à violência, todos eles foram um pouco reticentes para abordar o assunto, por razões que, enfim, todos nós podemos compreender. É importante contextualizar rapidamente, o momento em que a pesquisa foi feita, no tocante a esse aspecto, mais especificamente. Aquele era um momento em que se intensificavam, vinham se intensificando as guerras entre facções do tráfico pelo controle territorial, e aquele era um momento também em que as milícias ainda não tinham a dimensão que tem hoje. Tá? Não tinham o controle que tem hoje de, enfim, de extensas regiões do território da nossa cidade, enfim, e mesmo se expandindo para outros municípios do estado. Bom, eu vou ler para vocês um dos trechos de uma entrevista, só, enfim, destacando que as entrevistas que nós fizemos com essas lideranças comunitárias, elas foram publicadas em um livro que saiu pela editora da Fundação Getúlio Vargas também. O livro se intitula A Favela Fala. E foi um esforço significativo, importante naquele momento, de dar fala justamente a esses atores dessas comunidades, porque também uma violência importante que é vivida por eles é a da expropriação dos meios, dos recursos de formulação da sua própria representação. Enfim, é a expropriação dos recursos de fala sobre eles mesmos. Então a ideia justamente é de que esses indivíduos, essas lideranças, elas pudessem se expressar, elas pudessem falar, dar voz. Então eu vou ler apenas um dos trechos de uma entrevista que nós fizemos, e o trecho é da entrevista com Itamar Silva, que foi uma liderança importante, no Santa Marta, que depois acabou entrando para o mundo das ONGs, foi um quadro fundamental no mundo das ONGs, atuou no IBASE, e hoje tem também uma atuação junto à Universidade da Cidadania, desculpem, da UFRJ. Então eu vou ler o trecho, um pequeno trecho da entrevista do Itamar Silva.
Quantas guerras seus filhos já assistiram no Santa Marta? Responde ele. De 1987 para cá, bem umas 4 ou 5 guerras, entre grupos do tráfico e também entre a polícia e grupos de traficantes. Já vimos de tudo. Até o final de 1986 não tinha havido nenhuma guerra no Santa Marta. Claro, tinha problemas, mortes, mas nada como aconteceu em 1987. Foi a primeira grande guerra do Santa Marta. Foi uma guerra marcante, porque foi uma semana de terror dentro da favela. Primeiro, ficamos sem luz. Todo mundo no escuro, a primeira noite e o dia seguinte foram de completo terror. Dava para ouvir vozes, reconhecer algumas, mas ficava todo mundo dentro de casa, deitado no chão, ouvindo tiros a noite inteira. Na manhã seguinte, havia mortos pelos caminhos. Para sair de casa, nos dias seguintes, era preciso provar que era morador. A polícia só entrou 2 ou 3 dias depois. E quando a polícia entra, é outra confusão também, porque todo morador é inimigo, é marginal, então é também um momento de grande tensão. O segundo momento da guerra é quando um grupo entra e fica um tempo, estabiliza-se e aí chega outro grupo. Esse momento também é horrível, porque tem muita gente de fora. Durante uns 3 dias é difícil circular no morro, descer para o trabalho. E tem gente que sai 3h30, 4 horas da manhã, e é preciso ser reconhecido por alguém. E às vezes você era interpelado por alguém que não era do morro. Estavam todos sempre de capuz. E precisava de alguém do morro para dizer, esse pode deixar passar. Na volta para casa, as pessoas só subiam o morro em grupo. Por exemplo, quem ia à escola à noite esperava na praça até juntar um grupo grande e subia todo mundo. Esses momentos foram momentos muito tensos, muito tensos. E aos tiros. Você está ouvindo tiro, não sabe se algum vai atingir a sua casa, se está próximo. E são pessoas conhecidas, volta e meia dá para reconhecer vozes. A gente sofre muito com isso tudo. Pergunta. Nem nessas horas você pensa em deixar o morro? Responde Itamar. Acho que esses são momentos em que todos pensam em sair. Quer dizer, queriam não estar ali naquele momento, ou melhor, queriam que aquilo não acontecesse. Claro, naquelas horas eu não queria estar ali, não queria que meus filhos estivessem ali, que meus amigos estivessem ali. Mas, assim que termina, você acha que é a última vez, que não vai acontecer mais. E a gente sempre tenta proteger as crianças, não no sentido de esconder. Eles sabem o que aconteceu. Mas de conversar um pouco, sem criar grandes alardes. Uma vez tinha um cadáver na minha porta, de manhã. Como acordei mais cedo, vi tudo e não deixei meus filhos saírem, dizendo: tem uma pessoa passando muito mal aqui na porta e eu não queria que vocês saíssem agora. Mas é difícil porque mexe com a curiosidade deles. Isso durou um dia inteiro, a polícia veio e arrastou o corpo lá para baixo. Em geral, ela deixa na escadaria até o Instituto Médico Legal vir buscar. Há uns 2 meses que está um mar de tranquilidade, não tem guerra. E as pessoas vão desenvolvendo algumas estratégias de proteção. Quando começam os boatos, vai haver guerra, amanhã vai ter invasão, começa todo mundo a falar no assunto, é impressionante. As pessoas começam a se proteger. Quem está mais ligado ou tem algum parente no tráfico, sai porque não sabe qual vai ser a reação de quem entra. Às vezes nem está diretamente envolvido, mas tem um filho que optou por um lado, ou tem um primo. Fica na expectativa e aí acha melhor sair para ver o que vai acontecer. Isso vem acontecendo mesmo. Eu fico tentando manter a calma por causa da minha mulher e meus filhos, mas dá muito medo. Fico completamente apavorado porque não se sabe o que pode acontecer. De repente, alguém pode invadir a sua casa ou fugindo correndo. Você não sabe que tipo de apelo vai ouvir lá fora. São sentimentos muito confusos. Pergunta. Alguma bala perdida já atingiu a sua casa? Resposta. Nunca, mas já entrou policial na minha casa. Aí foi aquela confusão de você querer fazer valer seus direitos e não conseguir. Minha mulher estava com 8 meses de gravidez, esperando meu filho menor. Abri a porta, o policial foi entrando com uma arma enorme. E eu disse, calma aí. Pronto, virou confronto. A coisa que mais agride um policial é você falar olhando nos seus olhos. Tem que baixar a cabeça e dizer, sim senhor. Mas dentro da minha casa, sei que me algemaram e me levaram preso por desacato à autoridade até o DPO, que fica na parte baixa do morro. E foi engraçado, porque pela primeira vez vi aparecer um monte de gente. Apareceu o padre, apareceu o morador, ligaram para 1000 pessoas. Fomos descendo e quando passamos em frente à associação de moradores, havia um repórter da Rádio Tupi, acho que do programa da Cidinha Campos. Comecei a falar com ele, o que irritou ainda mais o policial.
Mas ele não pôde mais fazer nada e me libertou, dizendo: daqui a pouco vai estar o morro inteiro aqui, achando que estamos batendo em você. Mas eu disse: quero ir preso. Você me tirou de dentro da minha casa, dizendo que eu estava preso. Pois quero ir preso. Mas aí o padre Veloso, já um velhinho naquela época, disse: Itamar, deixe de bobagem, meu filho, vamos embora. Quando cheguei em casa, tive um acesso de choro. Chorei de raiva. Apesar do distanciamento temporal, né, me parece que o relato do Itamar ele é ainda bastante atual. Né? Ele dá conta justamente de situações de horror vividas por essas populações em determinadas situações. E, portanto, enfim, cabe aqui trazer o relato para vocês. É isso.